Bom, meus caros, e agora vamos imediatamente comentar esta conversa de imprensa de André Ventura, hoje mesmo, sobre várias questões importantíssimas da atualidade. Então, vamos lá. Hoje tivemos conhecimento da acusação desta operação, que já é uma operação longa, com muitos anos, e também com muitos acusados, como se viu pelo número de pessoas que hoje foram acusadas. Não tive ainda a oportunidade de ler em detalhe esse. Está a falar da Operação Tutti Frutti, que hoje teve um desenvolvimento em que ficaram 60 pessoas acusadas e o Medina foi absolvido, pelo menos o processo foi arquivado, do Medina e de outro que não me lembro agora. Documento, mas eu gostava de saudar Do Duarte Cordeiro. o fim do trabalho do Ministério Público e da Polícia Judiciária num tema que preocupa a todos, que é a corrupção, que é o combate à corrupção, uma vez que estamos a falar de um sintoma que verdadeiramente está enraizado em todas as esferas do Estado, desde o poder autárquico até ao poder nacional. Já vimos isso com a Operação Influencer, vimos também neste caso com a Operação Tutti Frutti, e acho que é muito importante que se tenha chegado a um fim, que se tenham apresentado conclusões, e que essas conclusões resultem da prova que foi recolhida pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária. Operações como Vamos com calma. A Operação Tutti Frutti tem a ver com troca de influências, digamos, negociatas entre candidatos a apresentar juntas de freguesia. Eu apresento este candidato que não é tão bom para o teu candidato ganhar e, entretanto, depois na outra freguesia tu apresentas um candidato mais fraquinho que ninguém conheça para o meu candidato ganhar. É isto a Operação Tutti Frutti. esta, não devem ser nem impedidas nem criticadas pelos políticos, devem ser incentivadas para garantir que todo o poder é escrutinado e todo o poder é escrutinável e que não há ninguém, seja no governo, nas autarquias locais ou noutro, acima da lei. E, portanto, sempre que há a conclusão de um processo como este, é um sinal positivo para a democracia, é um sinal positivo para a justiça e devem ser incentivadas. Ponto 2. Antes do ponto 2, é preciso perceber bem o que André Ventura acabou de dizer. Este tipo de operações não deve ser criticado, deve ser incentivado. Porque se criticamos isto, se não deixamos que a polícia investigue os casos de políticos, então estamos a dar um sinal à sociedade que realmente os políticos são todos corruptos. E não pode ser. Preciso agora que haja, enfim, consequências desta mesma... Não, eu acho que politicamente nós temos que ser exigentes em relação àquilo que dizemos para os outros e para nós próprios. Aqueles que são indiciados, ainda que possam vir a ser absolvidos mais à frente, de crimes cometidos no exercício de funções públicas, é uma situação gravíssima para quem continua a exercer funções públicas e, portanto, tem sobre... Só que o problema é que não há forma legalmente de fazer nada neste preciso momento. Enquanto o político ou quem exerce funções públicas não for condenado e transitado em julgado, e estamos a falar de anos em que isso pode acontecer, isso demora anos, chegar desde a acusação até ao julgamento, depois das várias fases do julgamento, depois, enfim, os atrasos que tudo isso tem, dos advogados a meterem providência atrás de providências e a tentarem atrasar o processo e depois chegando a um fim, realmente ao fim a uma sentença e depois ainda há recursos. Bem, nós estamos a falar de julgamentos que vão por 6, 7, 8 anos e, portanto, a pessoa que está em funções públicas, quando chegar ao final à sentença, já nem sequer exerce essas funções públicas. Portanto, continua na prática e legalmente a exercer funções, apesar de poder ser condenado ou acusado de coisas tão escabrosas como, sei lá, pedofilia ou assalto à mão armada, seja o que for. Sobre ele ou ela, seja autarca, seja deputado, seja em qualquer nível do Estado, uma situação de suspeição intolerável do ponto de vista do exercício da função pública. E, portanto, eu penso que para aqueles que são acusados de crimes relacionados com funções públicas e estão no exercício de funções públicas, eu penso que devem suspender o mandato ou que devem renunciar a ele. Acho que essa é uma consequência de quem exigiu também aos outros e de quem exige que isto seja assim. Eu compreendo. O problema é que ele só faz isso se quiser. Se não quiser renunciar ao mandato, ele não renuncia ao mandato. Só renuncia se quiser. Este é o grande problema que tem que ser debatido urgentemente em Portugal.
a situação de que se deve dizer que ainda ninguém foi condenado, que esta é uma acusação. Porém, a acusação é o momento em que o Ministério Público, findas as provas todas, juntas as provas todas, entende que este titular de cargo público cometeu estes determinados crimes. E, portanto, no exercício de um cargo público que deve lutar contra a corrupção, que deve lutar contra as participações de negócios, que deve lutar contra as influências, estar sob este manto é um sinal muito negativo para a democracia. Portanto, eu acho que quem foi indiciado por crimes no exercício de funções públicas e está em funções públicas deve sair. Tem sido o critério que eu acho que tem sido definido e difundido, e foi o critério que eu exigi. Olha, agora para outro caso recente, que nem tinha a ver ainda com acusação, que nem há uma acusação ainda, mas que era um caso de criminalidade. Mas o problema, exatamente, e por isso é que estamos a discutir isto, o problema é que a pessoa só sai se quiser. Primeiro, um deputado, o mandato é seu, não é do partido. O deputado só se vai embora se quiser. O partido até o pode expulsar das suas fileiras, pode retirar-lhe a confiança, pode fazer 30 por uma linha, ou mesmo o próprio deputado pode querer sair do partido e continua em funções, pois o mandato é do próprio deputado, o mandato é dele, não é de mais ninguém. Portanto, ele pode, de qualquer maneira, chatear-se com o partido com ele, andarem às cabeçadas, às turras, mas a verdade é que o deputado só se vai embora se quiser. Se não quiser, faz como fez a Joacine Catar Moreira, ou como fizeram outros, que é passam a independentes, passam a ser deputados independentes. Não está correto isto também, porque o deputado é eleito numa lista do partido. O deputado não é eleito numa lista nominal. Ninguém vota nele. Votam no partido para ele ser eleito. Realmente ele é eleito, mas ele é eleito nas listas do partido. Logo, quando há alguma incompatibilidade entre o partido e o deputado, eu sou da opinião de que a lei devia ser mudada, a lei eleitoral ou outra, ou do regimento, devia ser mudada de maneira que esse deputado, ao perder a confiança do partido, pudesse sair, fosse obrigado a sair e não ficar ele a decidir se vai sair ou não. Isso é, na minha opinião, bastante injusto. Mas continuando. E exigir a sua suspensão ou a sua renúncia. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Devemos ter dois critérios, sobretudo quando estamos perante crimes. Repito, em exercício de funções públicas. Eu acho que... Vamos com calma. O deputado Manuel Arruda, Miguel Arruda, ele só sai se quiser. Lá temos nós o tal problema. Para já saiu do partido. Portanto, já é um deputado que nós perdemos. Nós tínhamos 50 deputados, agora só temos 49. E agora, se ele quiser continuar na Assembleia da República, ele pode indefinidamente, até ser preso, até ser transitada em julgada a sentença que lhe calhar. Ora, meus caros, não estamos sequer a perceber, não estamos sequer a prever qual será o ano em que isso vai ocorrer. Muito para lá, com certeza absoluta, do final desta legislatura, e nem é preciso que ela seja antecipada, nem é preciso que haja eleições antecipadas. Esta legislatura demora mais 3 anos e daqui a 3 anos, de certeza absoluta, que o deputado Miguel Arruda ainda não foi julgado. E mesmo que tenha sido, a seguir vai haver recurso. E depois do recurso, pode ele até ter sorte ou pode ter azar e ser condenado. E depois do trânsito em julgado, depois de já não haver mais nada a fazer, aí sim, aí é que ele é obrigado, no caso de ser condenado, aí é que ele é obrigado a sair. Até lá, ninguém o pode obrigar a sair e ele pode ficar naquele Parlamento, por incrível que pareça, pode ficar naquele Parlamento toda a vida até ser preso. É inacreditável, não é? Pois é. Não há motivo nenhum para distinguir vereadores e deputados ou autarcas. Quer dizer, estamos a falar de crimes que foram cometidos no exercício destas funções. E a suspeita é de que usaram o seu poder público, ou seja, que estavam a exercer cargos públicos e que os usaram em proveito próprio ou em proveito de negócios. E isso deve ser, do ponto de vista político, ainda que venham a ser absolvidos, ainda que possam vir a ser absolvidos, neste momento, penso que o mandato deve ser suspenso ou deve-se renunciar ao mandato. É uma questão de integridade das instituições. Não. Mas isso só pode ser conseguido com uma revisão constitucional, ou pelo menos uma revisão total da lei, porque a lei não prevê nada disso neste preciso momento. Eu acho que é importante perceber, eu vou já deixar isto claro também, eu confrontarei amanhã o Sr. Primeiro-Ministro com isto, agora ele já virá preparado, evidentemente, até porque eu chego a iniciar o debate quinzenal amanhã, aqui no Parlamento, com o facto de que me parece altamente improvável, vou dizê-lo assim para não ser deselegante, me parece altamente improvável que uma situação como a de Hernani Dias pudesse acontecer sem que quem coordena a atividade do Governo tivesse informação sobre estas atividades. Ponto 1. E, portanto, o Primeiro-Ministro deve responder a duas coisas. 1. Sabia ou não sabia
desta atividade, ou foi informado desta atividade já no exercício de funções públicas, nomeadamente abrir 2 empresas relacionadas com a atividade que estava a legislar. Hernani Dias saiu do Governo, secretário de Estado, porque ao mesmo tempo que estava a trabalhar na nova Lei dos Solos, estava a criar empresas justamente para intervir nesse âmbito, no âmbito da nova Lei dos Solos. Portanto, como estão a ver, alguma coisa impensável, se fosse o Chega, caiu a Carme Trindade, como não é o Chega, quase que passa entre os pingos da chuva. Ponto 2, porque é que demorou tanto tempo e porque é que nunca chegou a demitir Hernani Dias? Porque é que Hernani Dias se teve que demitir? Quer dizer, nós temos um PSD que exige que o Chega afaste imediatamente um deputado que é suspeito de um crime, mas não afasta o seu secretário de Estado, que está a ser investigado na Procuradoria-Geral Europeia por crimes gravíssimos que conflituam com o seu trabalho legislativo. E, portanto, o Primeiro-Ministro terá que dar uma resposta a isto. Qual é a resposta a isto, não é? Ainda por cima, Hernani Dias é investigado, um processo levantado na Europa, nem sequer em Portugal. Quer dizer, nós nem sequer conseguimos ver isto. São os europeus que nos dizem, olha, atenção, vocês têm lá um tipo assim, que criou algumas empresas e está a tratar exatamente desse assunto. As empresas que ele criou vão tratar do assunto sobre o qual ele está a legislar. A Europa. É impressionante, não é? E 3, deixa-me só dizer isto então. E 3. Quando ouço dizer, eu não fui eu que fiz a audição hoje, mas o Chega esteve lá e acompanhou, que não viu mal nenhum em abrir 2 empresas enquanto estava a legislar sobre a Lei dos Solos. Quer dizer, isto só tem 2 explicações. Ou é alguém absolutamente inapto para a função, e portanto também é uma coisa negativa que o Primeiro-Ministro deve ser responsável, e todos temos a nossa dose de responsabilidade por escolhas que fazemos, ou então está a tentar enganar o país, a mostrar que não vê nenhuma incompatibilidade entre uma empresa da área imobiliária e a legislação na área imobiliária. Quer dizer, isto é tudo o que a democracia não precisa. Isto é mesmo baixar o nível da democracia quase ao ponto zero. E, portanto, mas não se vê a comunicação social a denunciar isto como se viu a mesma comunicação social a denunciar o caso das malas. Como se o caso das malas, um deputado com 19 malas, fosse gravíssimo, fosse um crime de lesa Estado, e este caso de um secretário de Estado que legisla e vai criar empresas para beneficiar da sua própria legislação, fosse uma coisa de sumenos importância. Portanto, Hernani Dias é o primeiro responsável, ele já devia ter saído há muito tempo, mas o Primeiro-Ministro tem aqui responsabilidades. Como é que não sabia disto? Como é que não sabia destas empresas? Como é que o Secretário-Geral do Governo não sabia destas atividades? Quer dizer, não lhe disse, não há um registro de interesses, não analisam isso? Isto tem que ser respondido, peço desculpa. Muito pouco provável. Vou dizer assim, porque não quero... Isto é outra questão. Eu acho que esta situação tem que ser investigada também pela Justiça, uma vez que há aqui uma questão evidente de conflito de interesses e de premiabilidades, não relacionado com o outro processo do Dr. Hernani Dias, mas com esta incompatibilidade específica, e acho que isso deve ser investigado. Agora, como é que um Primeiro-Ministro não sabe disto? Ou se ele não sabia, como é que ninguém o informou? Talvez isso deva pelo menos levar à reflexão do Primeiro-Ministro sobre o que é que tem que mudar na sua forma de atuar do ponto de vista do Governo. Ponto 1. Eu sou do tempo dos inquéritos, em que António Costa inventou um inquérito para ser respondido por todos aqueles que ele tivesse decidido e tenham aceitado entrar num governo deles. E esse inquérito parece que foi alterado por Montenegro, ou ia alterá-lo, ou tinha a intenção de o alterar um dia. Bom, não sei se foi alterado, se não foi alterado, se existe ainda, ou se simplesmente desapareceu. A verdade é que o inquérito nunca mais ninguém falou, mas se calhar neste caso fazia falta, porque ao responder a esse inquérito, este secretário de Estado tinha a obrigação de dizer o que estava a fazer. Como não há inquérito, ninguém lhe pergunta nada, ele só responde se quiser. Ponto 2. Porquê é que não demitiu Hernani Dias logo quando soube? Porque houve factos, alguns aliás noticiados pela RTP, que se tornaram públicos. E desde logo houve partidos, como foi o caso do Chega, que disseram Hernani Dias não pode continuar. É uma questão de integridade, não é uma questão de lançar anátema sobre ninguém. Nestas condições, num alto cargo tão importante, não pode haver uma suspeição deste género. Mais ainda, quando se soube que tinha aberto já em funções empresas relacionadas com esta área. Portanto, tem que sair. E o Primeiro-Ministro nunca o tirou. Quer dizer, é exigir aos outros consequência e resposta, mas a si próprio não aplica isso. E depois aceitou a demissão. Bom, também só mais faltava não aceitar a demissão. Portanto, acho que ficou muito por responder neste caso e acho que isso é muito, muito negativo. Eu não queria que a pessoa decida por si própria. Eu penso que as regras hoje em vigor aplicam depois uma suspensão em caso de acusação definitiva após a instrução e para os dias de julgamento. A prática tem sido suspender para os dias de julgamento. Mas eu acho que é uma questão que merece alguma reflexão.
não só este caso como outros, e vou referir-me também ao caso que afetou o próprio Chega, acho que merece uma reflexão neste sentido. O Parlamento deve ter mecanismos que permitam que em casos de crimes graves, de crimes violentos, de crimes de corrupção, de crimes cometidos por titulares de cargos públicos em exercício de funções públicas, o Parlamento não deve ficar à espera da renúncia da pessoa, nem da suspensão da pessoa, nem da sua boa vontade. O Parlamento deve dizer, meu amigo, tens que sair enquanto isto não se resolver. Acho que isso é uma questão básica do bom senso democrático, porque isto afeta todos os outros e afeta todo o prestígio da democracia. Portanto, eu acho que era uma coisa que podíamos fazer multipartidária, porque isto não pode ser aprovado só por um partido, pelo menos os 3 maiores partidos têm que se entender, porque isto toca na questão da Constituição. E é que toca na questão da Constituição, e isto só com uma maioria de 2/3 é que passa na Assembleia. Eu estou convencidíssimo que nem o PS nem o PSD vão votar a favor. E acho que devemos avançar, até porque o Chega já se tinha comprometido a abrir um processo de revisão constitucional, e eu acho que um dos temas que podemos trazer para cima da mesa é a questão da compatibilidade do mandato de deputado ser pessoal, porque com a questão de haver aqui uma comissão de ética ou uma comissão multipartidária que não vá perseguir as pessoas e que não vá tirar o mandato aos opositores políticos, mas que veja que em casos evidentes, de provas evidentes, de acusação, o Parlamento diga, meu amigo, isto não tem nenhuma razoabilidade. Era o que eu estava a dizer. No caso do deputado Miguel Arruda, não havia acusação nenhuma, e penso que penso que já foi constituído. Eu penso que devia haver mecanismos para isso, mesmo nesses casos. Agora, se me perguntar já agora aqui como é que é o mecanismo, como é que funcionará, em que modo se aplicará, eu acho que o Parlamento devia ser capaz de avaliar a evidência, a notoriedade do crime cometido, a evidência do seu cometimento. E o alarme social que ele provoca, no caso de ser verdade. O problema aqui é que nós não sabemos se o indivíduo é criminoso ou não. Só depois do julgamento é que saberemos. Esse é o principal problema. Imaginem que a pessoa depois é suspensa enquanto se passa o julgamento, nisto acabou-se o seu mandato, nisto acabou até ao próximo, e depois vem-se a saber e ele é inocente. Como é que fica? A ausência de explicações credíveis por parte do deputado ou da deputada envolvida e o prejudicial ao prestígio das funções públicas. Estou a dizer agora assim, mas acho que isto merece uma reflexão entre todos os partidos. Evidentemente. E a presunção de inocência fica também afetada de alguma forma neste caso. O que eu estou a dizer é que devemos começar a trabalhar nisto. Porque imagina que temos um violador no Parlamento e que o violador diz, mas eu tenho presunção de inocência. E está acusado de não sei quantos crimes de violação e há imagens disso. E vamos mantê-lo aqui durante 1 ano ou 2 até ser condenado, depois recorre, depois pode o recurso demorar mais de 2 anos ou 3 e ficar aqui como deputado. Quer dizer, é isto que nós temos que pensar, porque é fácil dizer assim, e a presunção de inocência? E a separação de poderes? Então, mas se tivermos um terrorista ou um violador aqui sentado no Parlamento, vamos aceitar que esteja aqui? Portanto, eu acho que isto merece uma reflexão e atenção, eu não estou a sacudir a água do capote. Isto interessa a todos os partidos, todos. Todos os partidos, não estou a fazer populismos com isto, todos os partidos. Chamam-nos populistas, não é? Qualquer coisa que a gente diga é populismo, isto interessa a todos os partidos, mas a todos menos 2 apenas. Só interessa realmente ao Chega, porque os outros 2 partidos não vão avançar com coisíssima nenhuma, porque sabem bem os telhados de vidro que eles têm. Os partidos podem ser afetados, todos têm interesse nisto. Portanto, eu acho que isto merece uma discussão séria, de uma comissão, de um departamento no Parlamento que se dedique, ou até pode ser a própria transparência com poderes alargados, que se dedique a analisar os casos em que o deputado deve perder o mandato e não deve poder ficar aqui como independente ou como não inscrito em casos de crimes evidentes, crimes óbvios e em que a prova é também de uma factualidade muito grande. Claro que se pode sempre dizer assim, e se ele 2 anos depois vier a ser absolvido? Lá está. E se ele depois vier a ser absolvido? Como é que se depois corrige esta grande injustiça? Se ele 3 anos depois vier a ser absolvido, é um risco. É um risco que eu acho que devemos correr para o prestígio da democracia. Já houve outras propostas, já houve quem tenha feito a proposta de serem, por exemplo, provedores de justiça e uma comissão de pessoas independentes. Acho que podemos avaliar isso. Pode ser um conjunto de deputados com antigos procuradores-gerais da República, antigos membros de vários órgãos de polícia criminal, antigos deputados, atuais deputados. Acho que se chegarmos a um consenso temos que ter esta garantia, que este órgão nunca servirá para perseguir nenhum partido, nem nenhum deputado para fazer perder o seu mandato. Tem que ser... O problema é que ninguém nos consegue garantir isto, ainda mais num país destes, herdeiro da PIDE-DGS, em que anda metade da população a vigiar a outra metade. Isto é muito difícil de conseguir neste país. Eu sei da bondade desta iniciativa e eu concordo, mas isto é muito difícil de se propor. Vai logo a extrema-esquerda, enquanto tiver um mínimo de poder, uma réstia de poder, vai logo
avançar em cima de algum deputado de que não gostem, sobretudo, porque eu sei, porque já se passou comigo, que a extrema-esquerda tem redes de informação e vai até ao Brasil tentar saber informações de fulano, ciclano, beltrano. Eles têm um arquivo tipo PIDE sobre os vários deputados do Chega, por exemplo. E se eles quiserem perseguir um só, e notem que eu sei que um deputado do PS já disse a uma deputada nossa que vocês no Chega é para serem liquidados um por um, vocês não ficam, nenhum de vocês fica de pé, um por um tem que desaparecer, tem que ir abaixo. Portanto, quando a gente ouve isto do outro lado, é muito difícil acreditar na bondade de uma comissão composta, por exemplo, por gente de extrema-esquerda. Eu não acredito nisso minimamente. Em questões evidentes de crimes e de crimes com factualidade, não é? É uma espécie de atuação preventiva, porque se estes dois casos que eu lhe dei, do violador e do terrorista, são uma imagem, que eu espero que não aconteça aqui no Parlamento, mas até já tivemos um deputado indiciado por violação. Nós não nos podemos permitir, ao descrédito que a classe política já tem, acrescentar muitos mais. E os muitos mais é quando as pessoas veem com os seus olhos, está à vista de todos, mas a pessoa diz, tenho presunção de inocência. Bom, e tem, juridicamente tem. Mas está na casa da democracia, está no órgão que deve defender a luta contra a criminalidade, contra a corrupção. Não pode, ao mesmo tempo, estar a ser acusado de não sei quantos crimes. Perde-se o chão, como se costuma dizer, perde-se o critério, perde-se o bom senso. E eu acho que devemos terem atenção nisso. Isto não é só sobre este caso do Tutti Frutti, nem do caso do influencer, nem do caso enfim, dos múltiplos casos que temos aqui. É uma reflexão que eu acho que o Parlamento deve fazer, honestamente, e acho que deve fazer para o futuro. Agora, independentemente disso, acho que os partidos têm que retirar consequências e ser exigentes. Foi o que eu fiz também no caso do deputado Miguel Arruda. Eu não queria deixar de terminar. Não, vamos avançar com ela na Comissão de Revisão Constitucional, porque penso que, tanto quanto o meu conhecimento jurídico me o permite, esta é uma questão que tem que ser avaliada em sede de revisão constitucional e não pode ser em lei ordinária. Na verdade já devia ter entrado. Foi por ainda não estar pronta que ela não deu entrada. Eu espero que o possa estar dentro dos próximos 15 dias aqui no Parlamento. Eu não queria deixar de me referir ao tema da saúde por uma razão específica. Hoje tivemos... Vamos falar agora da saúde para terminar. Mais uma demissão num hospital português, neste caso no Amadora Sintra, e o diretor das urgências mostrou pela sua demissão o quanto tem falhado em Portugal nesta matéria. Nós temos recebido, eu tenho que dizer isto aqui, penso que todos os partidos têm recebido, mas nós temos recebido, do país inteiro, denúncias de que os hospitais estão no seu limite e a funcionar no seu limite. Denúncias de que faltam seringas, faltam medicamentos, faltam equipamentos, para além de faltarem médicos e auxiliares. A única coisa que não falta no nosso Serviço Nacional de Saúde é 4 milhões para dar às duas gêmeas que de repente automaticamente passaram a ser portuguesas à pressão e 4 milhões desapareceram no mesmo dia. Mas agora não há um tostão para mandar cantar o cego, como dizia o meu saudoso pai. Não posso deixar de dizer isto. Tal como vimos agora nesta Comissão das Gêmeas, gastámos 4 milhões de euros a tentar atribuir um medicamento e falta-nos dinheiro para praticamente distribuir por todos os hospitais portugueses. A reorganização e a reestruturação que o Governo levou a cabo está a falhar. E é importante sermos claros sobre isto. Está a falhar. A reestruturação dos serviços de saúde em Portugal está a falhar e estamos a deixar as pessoas sem serviços de saúde. 30 horas no Amadora Sintra para doentes urgentes. 30 horas. É inacreditável. Nós vamos propor, e penso que isto é do interesse da própria maioria que suporta o Governo, uma comissão de acompanhamento da reestruturação do SNS em Portugal. Vamos propor porque achamos mesmo que as medidas que foram propostas pelo PS foram um desastre e as que foram propostas já por este Governo não estão a funcionar e não estão a ter os resultados que deviam ter. E acho que é do interesse de todos os partidos garantir que não continuamos este ciclo de demissões nos serviços de saúde, que não continuamos este ciclo de empobrecimento dos serviços de saúde e não continuamos, como nós recebemos do Hospital de Faro, por exemplo, com hospitais com carência brutal de equipamentos e de medicamentos em Portugal. E para isso, o Parlamento tem que fazer o seu trabalho. Nós vamos propor, como disse, uma comissão que acompanhe esta reestruturação, esta modernização e que possa, passo a passo, apontar ao Governo os erros que tem cometido na área da saúde, porque é muito importante que o Governo dê um passo atrás nesta matéria. E este será também um dos motivos e um dos tópicos que amanhã abordarei com o Sr. Primeiro-Ministro no debate quinzenal. Meus caros, sim, temos um Serviço Nacional de Saúde sem médicos, sem anterior enfermeiros, Governo da República. sem nada. Deixem-me só parar aqui, sem absolutamente nada. Temos a saúde
completamente moribunda, para não dizer que está mesmo a morrer. E não conseguem fazer nada. E eu, no lugar deles, também teria muita dificuldade, a verdade é esta, e a honestidade assim me obriga a dizer. É porque não havendo médicos, por mais cambalhotas que se dê, por mais edifícios que se construam, por mais equipamento que se ponha lá dentro, sem médicos aquilo não funciona. É porque os hospitais têm um mau feitio de só funcionar bem com médicos lá dentro. Sem médicos lá dentro não funcionam bem. E é o que está a acontecer, por exemplo, no interior, em que se estão a fazer renovações de centros de saúde, ou chamados postos médicos, mas depois não há médicos para ninguém. Estamos a enganar as populações, estamos a pensar que estamos a enganar as populações, mas é que as populações agora já não se deixam enganar e sabem bem que, em primeiro lugar, é preciso médicos e enfermeiros. E só depois é que podem encher a boca com obras e com promessas de obras. De nada interessa as obras se não tivermos médicos nem enfermeiros. Um grande abraço e até à próxima.